Nova Gol, novos tempos no ar. Quer investir? Carteira Mara e carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Segunda-feira, 22 de julho de 2019, este é o Segunda Chamada. Eu sou Antônio Tabet, de volta depois de um longo e tenebroso inverno. E para o meu retorno, eu tinha pedido para chamarem a Kim Kardashian para o programa. O pessoal entendeu errado e está aqui o Kim Kataguiri, deputado federal do DEM de São Paulo e do MBL. Você não é Kardashian, mas eu tenho certeza que nossos espectadores preferem ouvir o que você tem a dizer do que o que ela tem. Eu não teria tanta certeza assim, não. Eu acho que num canal de jornalismo eu arriscaria dizer que sim. Não só você, é claro, porque aqui também estão Pedro Doria, Mara Luque e Marilis Pereira Jorge. O Kim é o único aqui que está de férias, na verdade, no recesso branco do Congresso. Que negócio é esse? E como foi o primeiro semestre na Câmara e no Senado renovados? Quem não descansa é a língua do presidente. Essa semana a gente tinha decidido não falar de Bolsonaro. É sério, a gente falou assim, vamos fazer um programa sem Bolsonaro. Porque tem gente que ama falar mal dele o tempo todo, tem gente que acha repetitivo e para outros fica parecendo implicância às vezes. Mas o tratamento dentário deixou o presidente 3 dias sem falar e parece que não foi o suficiente. E quando ele abriu a boca, pois é. A economia, ao contrário da língua presidencial, descansa até demais. Para dar uma agitada, o governo quer liberar uma parte do FGTS. Será que resolve? Outro descanso, esse forçado, foi o da ansiedade constante por curtidas. O que as recentes mudanças nas redes sociais significam? Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal que a gente está começando. Vocês estavam com saudade de mim? Muita. É isso que eu Claro, quero sim. saber. É? Pelo menos não vou mais reclamar que eu tô aí. Não é você. verdade. Não é verdade. O pessoal gosta quando Cadê você o apresenta. tablet? Cadê o tablet? E quando eu tô apresentando, fala assim, cadê a Marilis? É a mesma coisa. Então é igual quando chamam a gente de esquerda e de direita, tem sempre gente reclamando de tudo. Quero mandar um abraço também pro pessoal da Pi, que é a nossa patrocinadora aqui no programa, que são sempre muito gentis conosco. Estou voltando, Pi, viu? Já arranquei os sisos, mas agora já tô aqui, ó, normalzinho. Perdi 4 dentes. É muito estranho você tirar 4 dentes depois de velho. Tirei os 4 sisos uma vez só. Fico vendo aqueles dentões ali meus e falo assim, nossa, saiu de mim, sabe? Ai, é muito estranho. Essa é uma agonia. Eu não tenho nenhum. Eu tirei aos 35, eu sei como é que é. né? É meio esquisito É mesmo. esquisitíssimo. Bom, segunda-feira é dia de trabalhar para sustentar quem? Sim, os bravos homens e mulheres que nos representam no Congresso. Quer dizer, não estão nos representando agora. Ao contrário de nós, eles estão curtindo um merecido descanso. A Constituição diz que os parlamentares só podem tirar férias no meio do ano se aprovarem a lei de diretrizes orçamentárias. Se não aprovarem, ficam de recuperação. Isso em teoria. Na prática, eles fazem um acordo para não votar nada no período que teriam de férias e ficam sem trabalhar até 1º de agosto. A vida tá boa, Kim? Como é que tá? Tá tranquilo? Não tá boa, tá péssimo, tá bem turbulenta, trabalhosa, triste e cheia de miséria. Agora eu já tô feliz. Viu? Melhorou a minha segunda-feira. Eu tô, assim, acho que um dos momentos mais felizes aí do recesso é justamente estar aqui. E não é puxação de saco, não, mas é porque tem umas coisas coloridas e tal. Não é aquele concreto branco do Niemeyer lá, os negócios meio depressivos, assim. O negócio aqui tá... Você não gosta da arquitetura do Niemeyer? É muito branco, né? Tem um amigo meu que fala que é péssimo, porque é tudo em curva, então pra você pendurar um quadro na parede é um saco. Tem esse problema também. Fica sempre balançando. Agora, numa coisa vocês estão de parabéns, Kim. Essa nova legislatura está gastando menos do nosso dinheiro. O Lúcio Big, diretor-presidente do OPS, fez exclusivamente para o My News um comparativo de gastos da cota para exercício da atividade parlamentar, o cotão, no primeiro semestre desse ano e do ano passado. Olha aí os resultados, ó. Os deputados gastaram mais de 112 milhões de janeiro a julho de 2018. Em 2019, 83 milhões, 25,9% a menos. No Senado, os gastos caíram 14,72%, de 11 milhões e meio para menos de 10 milhões. Juntando a Câmara e o Senado, a economia foi de mais de 30 milhões. Pedro, essa nova legislatura é mais responsável com o nosso dinheiro público ou a gente está dando sorte que não é ano eleitoral? Eu acho que tem uma marca aí que talvez tenha sido trazida pelo Partido Novo com aquele discurso todo, né, de não vamos gastar dinheiro, tudo mais. Os próprios deputados do PSL usam um pouco essa bandeira. Às vezes me parece que parte dessa economia
Não faz muito sentido. Uma vez eu estava conversando com uma deputada do Partido Novo e ela estava comentando das dificuldades dela para passar a pagar com deputada federal, com salário de deputada federal, o seguro de saúde da família. Às vezes eu acho que tem um certo exagero ali, porque um deputado tem que ficar tranquilo, não precisa ficar preocupado com o seguro de saúde, esse tipo de coisa. Agora, por outro lado, certamente é uma mudança de comportamento que é bem-vinda, né? Ô, Kim, você é um cara que você surgiu no cenário político bastante crítico e você está agora lá dentro, está vendo as coisas de perto. É muito diferente esse congresso que você faz parte daquele congresso que você criticava? Quais foram as coisas que mais te surpreenderam depois que você entrou lá? Muito diferente não é. Existem algumas diferenças. Acho que esse ponto da economia, que até está sendo espetacularizado e sendo aproveitado politicamente, como é natural de ser aproveitado pelo Partido Novo. Eu mesmo tenho economia e divulgo economia, faço questão de divulgar e acho que é natural. Discordo do ponto de vista do Pedro em relação a achar que tem um pouco de exagero. Eu acho que tem exagero, por exemplo, num regufe, né? Que aí é o cara que tira o ar-condicionado do gabinete para economizar energia. E aí é um senador com 1, 2 assessores. Aí sim, efetivamente, traz problemas de resultado. Mas eu acho que dentro dos 25 que você pode contratar, eu pessoalmente contratar 8, outros deputados contratarem 10, contratarem 12, eu não acho que falte pessoas para auxiliarem ou para executar o trabalho, mesmo porque você tem um corpo técnico concursado da Câmara, que é muito bom, muito capacitado. Os parlamentares mais experientes, aliás, costumam utilizar, sabendo que esse corpo é muito bom. Você tem também as lideranças partidárias, enfim. Tem essa mudança de perfil dessa legislatura, economiza mais, sim, e eu acho isso uma coisa positiva. Não vejo grandes exageros em relação a isso. Eu acho que num país pobre como a gente está, o cara tem um salário de 30 mil reais, ele faz parte de 1% mais rico da população. Então, até por uma questão, não é uma questão orçamentária, não vou ser demagogo aqui e falar, se cortar todos os privilégios de deputado, está resolvido o problema fiscal do país, porque não está, muito distante disso, né? Em termos orçamentários é um negócio minúsculo. Mas simbolicamente para a população, acho que faz uma diferença muito grande. A política naturalmente é feita de símbolo, né? Diga. Enfim, o que você está falando é bem interessante, porque o que me chama a atenção nesses números é o seguinte: como a gente gasta dinheiro com essas cotas extras? Quer dizer, se você compara isso com outros parlamentos pelo mundo, será que a gente não está gastando demais? Porque é muito dinheiro, mesmo a gente é o segundo parlamento mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos, que é um país rico, então... Quer dizer, você tem uma série de benefícios, tem apartamento funcional, tem não sei o quê... Não, é uma discussão que ainda tem o cotão, e você chamou atenção para a questão do assessor parlamentar, enfim, do corpo técnico, que é muito bom mesmo. Eu já vi trabalhos que eles fazem, assim, excelentes de pesquisa, que não é, enfim... Deixa eu só... Deputado, eu concordo com você, tá? Quando eu falei de achar que às vezes tem uns excessos, na questão, por exemplo, de cortar o seu próprio seguro de saúde da sua família. Eu acho que isso não devia ser necessário. Mas na coisa de, por exemplo, economizar com o número de assessores, é evidente que sim. O Vilas Boas Corrêa, que é um velho jornalista de política aqui do Rio de Janeiro e que acompanhou muito a mudança da capital do Rio para Brasília, ele fazia uma observação que sempre me chamou muita atenção, que é o seguinte: a coisa do aumento bárbaro de número de assessores para os deputados quando eles foram para Brasília foi meio que uma espécie de suborno do JK para conseguir convencer os parlamentares a deixarem o Rio de Janeiro e irem para o meio do Centro-Oeste, que ainda era um baita do deserto, já não é mais, mas era um troço meio desertificado. Então, criaram-se ali, na virada dos anos 50 para 60, uma série de luxos para os parlamentares que era justamente para fazer isso, para convencer a turma a permitir a ida da capital para Brasília. Agora, quando nessa mesma semana que estão sendo divulgados esses números, você pega, por exemplo, uma notícia dizendo que os senadores gastaram quase 900 mil reais nesse primeiro semestre em cartas, SEDEX, PAC. E aí primeiro você fica pensando assim... Quem é que lê carta hoje? Quem é que lê carta? O que exatamente você manda? Mas aí você vai olhar. Quem mais gastou... Você tem senadores que gastaram mais de 80 mil reais nesse período com esse tipo de correspondência. E outros que gastaram 5 reais. Então, assim, o que um está fazendo tanto que o outro não está fazendo? Ou... Para onde exatamente está indo esse dinheiro? Esse movimento, né, o novo,
deputados ligados a esses Essa nova movimentos. direita. Que vem com essa coisa de trazer uma gestão mais eficiente. Pô, faria um belíssimo trabalho se fizesse uma proposta, que eu não sei se isso passaria, eu acho que seria mais difícil do que a reforma da Previdência e a tributária juntos, mas porque, como você falou, isso fez sentido lá atrás, hoje não faz mais sentido. Então, uma profunda reforma administrativa nessa engrenagem, porque daria para enxugar bastante. E isso serviria concordo com você, não resolve o problema fiscal, mas serve de exemplo para toda a estrutura do governo. Toda a estrutura do governo ter que se ajustar hoje aos novos tempos. A gente tem uma estrutura que hoje não... Perdulária. Muito perdulária, muito perdulária. Kim, a gente também pediu para o pessoal que acompanha a gente aqui no My News mandar perguntas para você. Tá preparado? Acho que não, mas fazer o quê? Não tem escolha, né? Não tem mesmo. Vamos lá, pergunta número 1 é do Rafael. Você tem medo do Ciro Gomes? Medo do Ciro Gomes? Não, porque eu teria medo do Ciro Isso aí, Gomes. é a pergunta do Rafael. Ô, Rafael, não tenho medo do Ciro Gomes não, cara. Não? O que você acha do Ciro Gomes? Eu acho que o cara é destemperado demais para ser presidente da República como ele quer ser, né? Mas dentro dos quadros da esquerda, hoje, pelo menos para 2022, eu acho que está na frente, né? No vácuo de poder que o Lula deixou ali das lideranças de esquerda, acho que o Ciro é que está na melhor posição. E a Tabata tem medo do Ciro Gomes, você acha? A Tabata tem? Eu acho que não. Eu acho que ela não está acostumada com o nível de ataque que ela está sofrendo, mas a política faz você gerar casca e a Tabata está começando a ficar casca grossa agora. Caindo na real, né? Bom para ela, né? Bom para ela. Tomara que ela crie essa casca mesmo. Segunda pergunta, Rodrigo Camargo. Você vai ser candidato a prefeito por São Paulo? Não vou ser candidato a prefeito por São Paulo. Isso já passou pela sua cabeça? Não. Nunca? Eu gosto do legislativo. Eu sou discípulo de Montesquieu. Acho que o legislativo é o mais representativo, nobre dos poderes. Vou sempre ficar no legislativo. Sempre? Sempre. Muito bem. A próxima pergunta é do Escobar DML. Por que o movimento partidário lançou tanta gente na política? Que o movimento é suprapartidário, né? Ele está acima, não acima moralmente ou politicamente, mas acima enquanto estrutura, tanto que a gente tem candidatos em diversos partidos políticos diferentes, todos seguindo exatamente a mesma linha, todos votando exatamente como querem. Eu, pessoalmente, estou até tendo uma liberdade maior do que eu imaginava dentro do Democratas, porque eu sou vice-líder do partido e, às vezes, eu uso o tempo de liderança do partido para falar contra o posicionamento do próprio partido. Então, nesse sentido, acho que a gente lançou candidatos porque a gente acredita na mudança institucional da política, não bastava simplesmente lutar contra alguma coisa, mas propor, que é justamente o mais difícil de se fazer, e a gente está passando por essa dificuldade agora. E lançar por diversos partidos diferentes é porque, basicamente, a gente não tem partido no Brasil. Nós temos legendas, com raríssimas exceções, mas pessoas unidas por um programa, efetivamente, muito difícil. Né? Como é que é? Isso é muito louco, né? Porque no Brasil, a gente não vota em partidos, mas, quer dizer, algumas pessoas votam em partidos, mas, assim, você vê muito mais a pessoa que o partido. Você consegue ver alguma unidade ali no DEM? Assim, você falou, você usa o tempo da liderança para falar contra o partido, mas você vê alguma similaridade entre o que você fala, o que você representa e os seus colegas de partido? Muitas. Primeiro, eu acho que não é uma coisa de Brasil especificamente. Eu acho que a política em si foca mais na pessoa do que no partido. Eu acho que, especificamente no Brasil, os partidos têm menos força, e têm menos organização, e têm menos estrutura e coesão e trabalho de propaganda do que em países desenvolvidos. Mas a política em si tende a ser mais personalista justamente por ter um caráter mais emocional, né? As pessoas se emocionam e se apaixonam por pessoas, não por instituições. Instituição é um negócio que brocha, né? Puta, é uma instituição. Uhum. Né? Então, a política trabalha muito em cima da pessoa. Mas eu vejo certa coesão também dentro do DEM, principalmente em relação à questão econômica, né? Eu acho que em relação a privatizações, reforma previdenciária, reforma tributária, tem certo alinhamento de pensamento em relação a isso. Agora, visões sobre o Estatuto do Desarmamento, por exemplo, ou escola sem partido, ou cotas, aí você tem divergências bem grandes. Tá. Aproveitando esse gancho, movimentos como o Renova BR, ou agora o MBL foi jogado aí dentro desse balaio e tem sido chamados de partidos clandestinos. Vocês têm alguma orientação, por exemplo, dentro do MBL, de todas as pessoas do MBL votarem fechados sobre os assuntos que são pautados? Não existe essa reunião para fechamento de questão, digamos assim, porque todo mundo já instintivamente já sabe o que acredita, todo mundo já está junto pelo mesmo ideal, digamos assim.
E aí eu acho que tem até uma diferença fundamental ali, principalmente para o Renova, porque o Renova tem certas pautas genéricas, assim, mas junta treinou desde a Joênia da rede até o Poit do Novo, né? Que tem visões de mundo completamente diferentes e votam completamente diferente no plenário nas comissões. Mas em questões maiores, eu acho que o maior debate que se faz dentro do MBL é como é que a gente vai defender, qual é a maneira que a gente vai defender. Agora, o conteúdo em si, eu acho que já tem um consenso, um consciente coletivo, um alinhamento, isso. A próxima pergunta é do Miguel. Vamos lá. O que achou da forma como o MBL foi tratado por Moro nas mensagens vazadas e o que acha do conteúdo dessas mensagens de Moro, Dallagnol e os outros procuradores? Eu perguntei conteúdo, por isso não vale fugir da pergunta. Ele já está achando que você vai fugir da pergunta. Olha, na minha gestão, quando eu fiz um viaduto lá no... Não, é o seguinte, primeiro, sobre toda essa questão, indo macro, assim, né, de cima para baixo. Primeiro, eu acho que a gente precisa passar, as mensagens precisam ser periciadas, efetivamente, para ter o uso na justiça e tal. Do conteúdo especificamente, partindo da premissa, né, que já é uma premissa importantíssima, né, que precisa ser trabalhada, de que o conteúdo é verdadeiro. Em relação à manifestação da MBL, eu não vejo grandes problemas. Eu mesmo, à época, discordei da manifestação da MBL do Rio Grande do Sul na casa do Teori, e dentro da MBL a gente tem nossas divergências. E, mas, puta, ele chamou de tonto, ninguém gosta de ser chamado de tonto. É óbvio que ninguém gosta de ser chamado de tonto, mas eu chamei outras pessoas, autoridades da República, de coisas muito piores nas minhas conversas privadas, né? Então, eu não vejo grandes problemas, não vou ficar magoado em razão disso. Sem mágoas. Não, até no dia que saiu a matéria, ele ligou e tal, falou, não, caso eu tenha hipoteticamente falado isso, né? Eu me desculpo. Olha, eu já tô ligando, né? Porque caso eu realmente tenha falado, já fica aqui a minha desculpa. Eu falei, não, ministro, fica tranquilo. Caso tal. você tenha hipoteticamente eu falei, falado, eventualmente eu posso ter falado alguma coisa de você também, pior, privadamente, também tem problema normal nas relações privadas você falar isso e daí pra baixo. É natural. Eu não, nesse sentido especificamente... Em privado, de forma muito dura? Já sim. O que você falou dele? Aí não posso, porque é privado. Ó, fica a dica pro hacker aí, se você quiser entrar no celular do Kim. Mas já paguei tudo no meu Telegram, já disse. Calma, a gente dá um jeito. Já pagou? Já paguei tudo. Agora. Mas por conta dessa confusão da Vaza Jato, ou você já tinha pagado? Não, já tinha antes, porque eu já tinha... Primeiro, assim, teve o negócio do WhatsApp, na época em que o Facebook bloqueou umas páginas nossas. Aí a gente ficou pistola, a gente mudou pro Telegram. Mas foi de birra mesmo. Aí a gente tinha mudado o Telegram, mas tem muita gente que fica no WhatsApp, aí a gente fica nessa confusão aí nos dois ao mesmo tempo. Vamos voltar pro WhatsApp, aí a gente voltou pro WhatsApp e apagou o Telegram. Eu acho engraçado que é um grupo como o MBL falando assim, vamos de birra pro Telegram? Né? A gente fala tanto da quinta série A com a quinta série B, que é essa direita e esquerda, e vamos de birra pro Telegram, vamos. Mas aqui não tem figurinha, volta Mas isso que o MBL ainda é o grupo de um bando de moleques. Você não viu o partido político, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Palácio do Planalto, o Esplanada dos Ministérios, o Supremo. Você não viu as coisas que acontecem só de birra? Às vezes as pessoas pensam, tem uma grande articulação aqui que eles estão pensando para fazer nesse projeto, porque eles vão receber dos banqueiros, aí depois eles têm um conluio com a imprensa. Às vezes o cara tava só com dor de barriga, não gostou do outro, foi lá e aprovou o projeto. Eu tenho certeza que isso acontece. Mas, deputado, e a questão substantiva da relação do Moro com os procuradores da Lava Jato? Qual é a sua opinião a respeito disso? Houve uma violação legal ali? Sujou-se de alguma forma a justiça? Então, primeiro, tem que sempre lembrando que... Partindo-se do princípio de que o Moro tenha dito o que parece ter dito. Exato. Bom, perfeito. Inicialmente, nas conversas, eu acho que quando o maior escarcéu foi feito, eu não vi grande coisa nas mensagens, né? Acho que só explicitou como é que funciona o sistema brasileiro, em que o juiz, efetivamente, tem o poder de produzir prova de ofício, antes da ação penal, no curso da ação penal, e isso faz com que, necessariamente, a gente tenha um sistema que é incompatível com o sistema acusatório previsto na nossa Constituição, né? Acho que, de certa maneira, e isso penalistas de direita e de esquerda hão de concordar, a gente tem um sistema em que o juiz tem superpoderes e que não deveria ter esses poderes, né? Ele deveria apenas agir se provocado, deveria agir na inércia, que é como funciona o sistema acusatório, que você tem a separação exata de acusação, defesa e juiz. Não é o que a gente tem hoje no Brasil. Mesmo em termos de simbólicos, não é o que a gente tem, porque quando você vai para um tribunal, tá lá o juiz, do lado tá o Ministério Público e o advogado tá no chão. Pode parecer besteira, mas efetivamente o que se representa no símbolo é que
O cara que oferece acusação e pede uma liminar, toma café e almoça todo dia com o juiz que vai conferir que vai dar aquela liminar e vai dar ou não vai dar aquela liminar com base na simpatia que ele tem com o procurador e não efetivamente, necessariamente, em razão do mérito, né? Esse é o primeiro ponto. Acho que explicitou essa relação que acontece no país inteiro e que é estrutural do nosso sistema, porque ele permite que o juiz possa produzir prova de ofício. Se eu te acusar de alguma coisa, entrar com uma ação penal privada contra você e falar, olha, produzi prova X, não quero mais produzir nada. O juiz pode falar, não, eu quero que produza prova Y contra o Pedro também, porque eu quero que produza. É uma anomalia, pessoalmente, eu acho que uma anomalia do nosso sistema que acontece. Posteriormente, o que eu comecei a achar problemático das mensagens, aí mais uma vez lembrando, partindo da premissa de que são verdadeiras, essa é uma premissa a ser verificada. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão do Dallagnol falando sobre utilizar a imagem da Lava Jato para fazer uma empresa, um instituto e obter lucro e etc. Quando eu tenho criticado esse ponto, as pessoas têm respondido, pô, mas ele doou tudo para instituições filantrópicas. Tudo bem, mas ele doou porque ele quis, ele poderia não ter doado, né? A partir do momento em que o Ministério Público se transforma numa corrida de espetáculo para ver quem vai fazer a ação com maior visibilidade, para quem vai obter mais lucro, seja para qual fim for, instituição filantrópica ou não, né? Ou uso pessoal mesmo, que seria absolutamente legal, mas ao meu ver imoral, você precariza a justiça porque o debate fica em cima do espetáculo, o debate não fica em cima dos autos, não fica em cima de efetivamente o que deve ser, que é um debate técnico. Um outro ponto preocupante é o fato de haver indução, né, isso não no primeiro pacote de mensagem, mas assim, no terceiro, no quarto, nem sei, tá que nem fase da Lava Jato já, esse vazamento do Intercept, já ninguém mais sabe que número que tá, mas eu vejo o problema a partir do momento em que o juiz, o julgador, ele indica para o Ministério Público provas que devem ser geradas que estão fora dos autos. Ele conversa com o procurador para indicar a produção de prova de algo que está fora. Se tivesse dentro dos autos, olha, dentro do processo tem XYZ que vocês não se atentaram. E é o que eu falei, é o problema estrutural que tem no sistema brasileiro. Agora, a partir do momento que se aponta algo que está fora, aí eu acho que sim, se encontra um vício processual. Mais uma vez, a ver se é válido ou se não é válido. E aí a gente precisa também pensar do ponto de vista jurídico, né? Porque do ponto de vista jurídico, a conversa em si, mesmo sendo verdadeira, é uma prova ilícita, mas ao mesmo tempo que a prova ilícita não pode ser utilizada para acusação, a jurisprudência do Supremo fala que ela pode ser utilizada para defesa, né? Então isso pode ter repercussões na prática nos casos da Lava Jato. Ô Pedro, você que é um cara que está direto em contato com redações e fala com muitas pessoas, esses vazamentos da Vaza Jato, eles estão começando a dar uma rateada? Porque é uma impressão pessoal minha, assim, eu acho que começou com essa coisa do Moro e foi realmente pesado o que aconteceu, né? Assim, as conversas do Moro com o Deltan, dando indícios de que havia um direcionamento para o julgamento, mas depois começou a vir boato disso, boato daquilo. Ontem, por exemplo, uma das chamadas, acho que do UOL ou da Globo.com, era assim, novo vazamento das conversas sugeriria que talvez fulano fosse, quem sabe, fazer alguma coisa. Sabe, tá muito... Eu não sei, eu não falo com o pessoal do Intercept há algumas semanas já, umas 2 ou 3 semanas, então eu não sei como é que eles estão agora. Uma das coisas que me afligia no início desse processo é o seguinte, quando eles começaram a publicar as matérias, eles não tinham lido tudo ainda, o que para mim, como jornalista, me dá uma aflição monstro, porque você está publicando uma coisa que você não sabe se ali na frente você não vai encontrar uma coisa que desconfirme, sim, que renegue e tudo mais. É estranho porque você não vê o todo, né? Eu você não vê acho que há problemas ali. Se você vai nas redações, você vai encontrar, mesmo nos comandos das principais redações, toda sorte de opinião. De gente que acha que o Intercept está fazendo um trabalho espetacular, a gente que está um pouco horrorizada com o trabalho do Intercept. Eu acho, Tabet, que tem... como editor, eu discordo de várias decisões que o Intercept toma. No momento que você está trabalhando com provas que foram coletadas de forma ilegal, na minha opinião, e não existe... Ética jornalística não é uma coisa que tem ali um manual que você vai lá, artigo 2º, parágrafo 3º e segue. Não é assim, né? Eu acho que quando você está trabalhando com provas que foram coletadas de alguma forma ilegal, você pode publicar desde que você esteja trazendo algo que seja de interesse público. Como é que eu classifico algo que seja de interesse público? Na minha opinião,
é quando você tem o indício de um crime. Quando o Intercept faz publicações, como eles fazem de vez em quando, de os procuradores conversando Falaram entre eles. mal do Moro. Porque o Moro não devia ter aceitado a indicação do Bolsonaro, porque Pedro, só um parênteses, as matérias saíram ontem, né? As suposições do Dallagnol e do outro procurador de como o Moro reagiria em relação ao Flávio Bolsonaro, Ou seja, não como tem- é que o presidente ia... Então, assim, aquilo ficou... É só suposição Então, de mas como o Dallagnol acha que o Moro... eu acho que ali Aquilo é um tem... pouco Não, mas vazio. o Pedro está falando daquele vazamento que mostrou Não, mas procuradores... isso entra no mesmo... Eu Também, acho que no mesmo esse balaio. exemplo que a Marilis está A citando própria entra pergunta, no mesmo, né, sobre o negócio no dos mesmo tontos balaio. da MBL. Eu não Exatamente. acho que vejo ilegalidade na Lava Jato pelo Moro chamar tonto da MBL. Não, exatamente Eu acho que isso é um ataque isso. político do exatamente Intercept. isso. Então, mas isso que você está falando, Pedro, é super importante, porque ele, na verdade, a coisa importante que tem aí, desde que seja confirmado tudo que era, né, é um juiz, e não é na conversa do cafezinho, não sei o quê, é um juiz articulado e comandando Isso. todo o Ministério Público, ele era o chefe. Essa relação Isso- promíscua do isso eu Moro acho- com os procuradores. Isso é grave. Isso é grave. Isso eu acho que é informação que cabe no critério do interesse público. Você está dando notícia de um aparente crime que pode ter sido cometido e no julgamento que envolve um ex-presidente da República. Ou seja, tem uma gravidade gigantesca. Gigantesco. Agora, ontem, por exemplo, na reportagem do Intercept, eles pegam e botam uma frase ali da conversa entre os procuradores, de uma das procuradoras, que está na lista tríplice. E ela está falando do filho do presidente da República, em particular com outros procuradores. O único objetivo de você botar aquela frase ali é fazer com que o Bolsonaro não escolha ela Sim. como a próxima procuradora-geral da República. Quer dizer, tem um nível ali de decisões editoriais que eles tomam que, na minha opinião, está comprometido pelo fato de ser um veículo de esquerda. Olha, eu estaria falando a mesma coisa se fosse um veículo de direita. Entendeu? Mas no momento que você abraça uma ideologia na ação jornalística, às vezes te dá um certo impulso de eu vou mostrar o que eles realmente pensavam, Isso é só violação de privacidade. Isso é ruim. Isso me incomoda porque demais. acaba ofuscando o O verdadeiro crime, problema verdadeiramente, que é a relação do Moro com os procuradores Exatamente. e o Moro cruzando a fronteira e, de fato, agindo como se ele estivesse do lado Porque da é acusação. isso, você tem um fato muito grave, que é essa promiscuidade entre um juiz e a promotoria, que acaba ficando diluído em outras mensagens que, na verdade, não querem dizer absolutamente nada. E fica todo mundo esperando, qual a grande bomba que está sendo, inclusive, prometida já há algumas semanas que não acontece. A gente está esperando. E acho que é esse momento que a gente precisa separar o que de fato é grave nessas mensagens e o que é só fofoca de bastidor. Não, eu fiquei puto com o Intercept porque eu descobri, depois que falaram que o Deltan tinha pedido hospedagem para os filhos no Beach Park, e o Freixo chamou o Deltan de ganancioso por causa disso. Eu sou ganancioso também, porque volta e meia eu já dou palestra, já chamei meus filhos para ir comigo, já pedi para a organização da palestra, tem que meus filhos também irem e tal. E qual crime nisso, sabe? Como se fosse uma coisa depreciativa, do cara dar uma palestra particular, sei lá, onde ele pedir. Ele é um agente público e ele está sendo convidado por conta do exercício da função pública. Eu acho que é diferente do seu caso. Ou do meu caso, eu dou palestras também. Eu não acho, desculpa, Eu acho eu diferente. vou discordar de vocês. Ele é um agente público, ponto. Se ele é convidado para dar uma palestra para uma empresa que está bancando ele, Mas qual só que o problema é que não é uma empresa particular, e poderia haver problema com uma empresa particular, é a Federação das Indústrias do Estado de Ceará, ou seja, aquilo é parte do Sistema S, ou seja, aquilo é dinheiro público, e o Sistema S é consistentemente acusado pelo Ministério Mas Público. não é necessariamente dinheiro público. Pode não ser dinheiro público. Agora, Pedro, não olha tem só, como eu afirmar concordo categoricamente. Não tem como uma afirmar. coisa. Um cara que faz uma operação, que trabalha numa operação com a envergadura que é a Lava Jato... mulher de César. Esse né? cara, ele vai... É verdade, mas ele vai ser requisitado para falar, Claro assim que como sim. ex-presidentes, enfim. Eu também não estou querendo forçar demais esse argumento, não, porque a última coisa que eu quero sair aqui é parecendo puritano e decisões são tomadas, não acho que seja particularmente grave, mas aí eu volto ao que o deputado estava falando. No fim das contas, eu acho que bate para mim um pouco uma coisa
do Da exemplo. mulher né? de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. Bom, na semana passada, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu processos baseados em dados sigilosos do COAF e da Receita Federal, obtidos sem autorização prévia da Justiça. Ele tomou essa decisão após um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Depois, a revista Cruzoé descobriu uma informação interessante. A Receita estava há algum tempo atrás de dados do escritório da advogada Roberta Maria Rangel, esposa de quem? De Dias Toffoli. Pode isso, Pedro? No Brasil pode, né? Tá vendo? O cara não pode ir pro Beach Park, mas pode isso. Olha, os ministros Toffoli e Gilmar, eles têm essa situação com o COAF, as duas mulheres deles estão sendo investigadas pelo COAF. Tem uma questão fundamental sobre a qual ninguém fala, que é o seguinte: a lógica de o COAF dar um alerta para o Ministério Público é o seguinte: olha, aqui neste funcionário público que tem altíssimas responsabilidades, que ganha muito dinheiro, esse funcionário público aqui está com comportamento atípico nas transferências que ele faz, nas movimentações que ele faz entre as contas correntes. Isso é o relatório que chega do COAF. Aí o argumento do Toffoli é: não, você tem que esperar para pedir um juiz para fazer isso, porque isso seria uma quebra de sigilo bancário. Se o COAF não dá um alerta, o Ministério Público vai saber como. Isso é a maneira como funciona, esse tipo de informe é a maneira como funciona sem a necessidade de autorização judicial nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, na Alemanha, porque é assim que funciona. E tem mais. E cada vez mais, E por conta claro, do cerco, claro. a lavagem de E olha, dinheiro. desde o 11 de setembro, existe uma Exatamente. mudança importante nas principais democracias do mundo, que é a percepção. Como é que você poderia ter descoberto os planos da Al-Qaeda contra os Estados Unidos no 11 de setembro? A maneira como você poderia ter descoberto era ter acompanhado Follow as the money. transferências de dinheiro e tudo mais. Desde então, houve uma mudança mesmo na lógica dos sistemas judiciais de tráfico de drogas, corrupção, terrorismo, etc. A maneira de você acompanhar isso é o follow the money. É a velha dica do Garganta Profunda para os repórteres do Washington Post. E é assim que funciona. No fim das contas, o que o E ministro vários Toffoli fez... acordos foram feitos entre países para A OCDE, facilitar cada vez mais. A OCDE, o núcleo jurídico da OCDE é este princípio. E o Brasil está querendo entrar Exatamente. na OCDE. É um dos trunfos que o Bolsonaro diz que ele quer ali do Trump. No início do ano, a gente votou a possibilidade de órgãos internacionais bloquearem bens aqui dentro do Brasil. Exatamente, mas para isso o COAF tem que estar liberado a informar o Ministério Público. No fim das contas, o Toffoli sabe exatamente o que ele está fazendo. O que ele está fazendo ele aproveitou a Vaza Jato, que tem um clima já, por parte da esquerda, de uma certa ansiedade em tentar tolher a justiça, por conta do Lula principalmente, mas não só. Aí aproveita o fato de que o filho do presidente da República está envolvido nisso, ou seja, ele neutraliza o governo, ele neutraliza a esquerda, ele resolve o problema dele e do Gilmar, cujas mulheres estão sendo investigadas pelo COAF, e, a partir daí, ele bloqueia tudo quanto à investigação de corrupção que acontece no Brasil. Ele neutralizou tudo. Quer dizer, do ponto de vista político, o jogo foi transparente, limpo e funciona. De repente, não há polêmica Tem um alinhamento astral perfeito para ele fazer isso. E o grave disso, como o Pedro está falando, o grave é que é além da corrupção, é o tráfico de drogas, é tudo o que permeia e alimenta o grave problema de segurança que nós temos hoje, porque isso está intimamente ligado com a questão de segurança no país. Enfim, todas essas organizações, PCC e tudo mais. Quer dizer, ele blinda todo mundo. O MBL já se manifestou sobre isso, Kim? Já, sem dúvida. Acho que mais importante até esclarecer o que o Pedro colocou, que é o seguinte: o que o COAF faz não é a quebra do sigilo bancário. O que ele faz é notificar que existe uma movimentação atípica para aí o Ministério Público pedir qual é essa movimentação atípica e a Justiça conceder os dados dessa movimentação. Você não recebe um relatório Você com não data recebe o e... conteúdo.
É exatamente por isso que está Valores e dentro tal. da Constituição e exatamente por isso que a decisão do ministro Toffoli está errada, né? Porque não há nenhum tipo de quebra. Eu, como liberal, sou completamente a favor de você manter o seu sigilo, de você ter os seus direitos garantidos e quebra de sigilo do Estado ser uma questão excepcional e etc. Mas, nesse ponto, ele está completamente errado e muito claramente ele está errado. Tinha até outro ponto que a Mara tinha comentado, que eu ia comentar também. O que você tinha falado mesmo? Era do... Das problema trocas de- de informações dos países, hoje faz. Não era troca de informações. Que não envolve só sim, lavagem de que não dinheiro, vale envolve outras exatamente. coisas. Outro ponto grave é que não é um efeito entre as partes, né? É um efeito contra todos, né? Exatamente. Todas as ações que você tem compartilhamento de informação, não paralisou o caso do Flávio Bolsonaro, paralisou todos os casos em que há compartilhamento de informações do COAF ou a notificação do COAF para o Ministério Público, o que envolve tudo, tráfico, lavagem de dinheiro, tudo que todos os crimes financeiros. O que irriga toda essa... É a grande parte do problema de segurança hoje no Brasil, de violência, Sim, segurança. que é o que financia o É o crime que no chão ali, de financia, arma na exatamente. cintura. Exato. Exatamente. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro mentiu ou, segundo o simpatizante dele, se equivocou pelo menos 2 vezes na última semana. Eu dei o benefício da dúvida para ele porque não sei se ele faltou com a verdade por ignorância ou se pretendia de fato enganar alguém. Cada um que tire a sua própria conclusão. A primeira foi sobre a jornalista Miriam Leitão, da Globo. O presidente disse a jornalistas estrangeiros que a Miriam Leitão mente quando diz que foi torturada. Mas a Miriam foi torturada sim, aos 19 anos e grávida. Ela denunciou o caso na aeronáutica e antes que alguém duvide, sim, houve ditadura no Brasil, né? Já a segunda foi quando Bolsonaro disse que, aspas, falar que se passa fome no Brasil é uma mentira, fecha aspas. Essa, pelo menos, ele voltou atrás. Tem 2 informações que ajudam a gente a entender a fome no Brasil. Uma pesquisa de 2013 do IBGE, a última com este dado, mostrou que, na época, antes da crise econômica, 3,2% dos brasileiros viviam em insegurança alimentar grave. Para a FAO, menos de 2,5% da população brasileira é subnutrida. Mais ou menos 5,2 milhões de pessoas. Mas o presidente parece que não está muito afim de dados científicos. Ele também disse que os dados de devastação na Amazônia são produzidos pelo INPE. Ele diz que são uma ilusão. Mas teve um momento, esse sim, de muita sinceridade, e isso a gente vai ter que ressaltar. Foi quando o presidente falou da indicação do filho para a Embaixada Americana. Roda o VT aí, Bia. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. A gente falou aqui sobre não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Ou, se não honesto, pelo menos ético e tal. Você, quem apoiou a candidatura do Bolsonaro, o que você está achando desses 200 dias de governo até aqui? Você pedir para eu comentar os 200 dias de governo logo depois de falar do negócio da embaixada é sacanagem, sabe? Mas vamos lá. Começando já, aproveitando o gancho da embaixada, né? Isso eu acho que encaixa perfeitamente na questão da mulher de César, né? Ainda que o Eduardo Bolsonaro tivesse, com todo o respeito que eu tenho a ele, ainda que ele tivesse a qualificação para ser embaixador dos nos Estados Unidos, ele não deveria ser porque ele é filho do presidente da República, né? A mesma coisa do início do ano do aumento de salário na caixa do filho do Mourão, né? Então, ainda que ele estivesse lá 15 anos, fosse técnico, etc, ele é filho do vice-presidente da República e você não pode dar nenhum tipo de margem e nem muito menos criar uma crise desnecessária em razão disso, né? Você acha que ele tem qualificação? Eu acho que não. Por isso que eu tô falando. Ainda que ele tivesse, não seria desejável. Mas o pior é que não tem. O pior é que é o topo da carreira diplomática e o embaixador, né, uma figura que, o cônsul, por exemplo, é uma figura que trata de assuntos civis, né, dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, né, o cônsul dos Estados Unidos. Agora, o embaixador, ele é o Estado, literalmente sendo o Estado brasileiro, não o governo, o Estado brasileiro sendo representado em outro país. E o deputado Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma experiência em representação de Estado. Isso não é opinião minha, isso é fato. Não há no currículo do deputado Eduardo Bolsonaro nenhuma experiência em representação de Estado. E mais,
Politicamente, o presidente cria uma crise absolutamente desnecessária, que não traz ganho substancial para o governo, né? Como várias outras, a questão do carnaval, a Damares falando de menino e menina, várias outras coisas assim, que não vão trazer nada de positivo para o governo e ele tem um desgaste político, porque ter desgaste político para ter vitória política, tudo bem, faz parte. É a mesma coisa o empresário que queima dinheiro para ter capital de giro, investir e arriscar. Não, político, o capital de giro do político é a popularidade. Você queima a popularidade para provar coisas importantes, como a reforma previdenciária, por exemplo. Você queima a popularidade para ganhar futuramente, porque vão ter os resultados positivos. Mas nesse caso, você não tem ganho positivo nenhum, zero. Você cria uma crise absolutamente desnecessária. Você acirra uma disputa dentro do PSL, que já é grande em relação ao diretório do São Paulo, né, do estado de São Paulo, que o filho é presidente, mas se for embaixador, deixará de ser. Já começa uma corrida eleitoral gigantesca, o pessoal do PSL já está se matando também para saber quem vai ser o prefeito de São Paulo. E o PSL perde uma posição estratégica, o presidente da República perde uma posição estratégica dentro da Câmara, que é a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, que hoje o presidente é o deputado Eduardo Bolsonaro. Saindo, pode-se fazer um arranjo político para que seja de qualquer outro partido, mas mesmo sendo dentro do PSL, não é tão valioso e tão seguro quanto ser do seu próprio filho, né, comandando a comissão. Ou seja, é um jogo de perde, perde, perde. Esse mapa que você fez é interessante porque, assim, estrategicamente, para ele perde pontos importantes no seu apoio político aqui para mandar o menino para... Menino é demais. Menino me pegou aqui. Gente, mas ele está se valendo de uma suposta amizade com o Trump. Eles se acham realmente próximos e amigos do Trump. Ele, inclusive, já usou esse tipo de argumento. Falou, por exemplo, que se o Macri colocasse o filho dele aqui como embaixador no Brasil e o filho ligasse para o Bolsonaro, ele atendeu o telefone na hora. Então, ele acha... De verdade, acho que ele acredita nisso, que se o Eduardo Bolsonaro ligar para o Trump vai atender o telefone e vai fazer com ele. Eles acham que é um grande acordo para o Brasil. E assim, se você for analisar, parece que não. Parece que, na verdade, a gente está só indo lá para lamber bota de americano. Outro momento alto da semana foi, na verdade, um escorregão. Um lapso do operador de áudio que estava gravando o café com os jornalistas do presidente. Vazou uma conversa dele com Onix. Roda o VT, Bia. Paraíba, o pior do que o de Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. Bom, pegou muito mal, claro. Aí o presidente disse que a sua declaração foi mal interpretada e que a sua intenção era se referir aos governadores do Maranhão, Flávio Dino, e o da Paraíba, João Azevedo, os dois de partidos de esquerda, PCdoB e PSB. Pedro, o presidente pode decidir assim com que governador ele vai se dar ou não, ou vai fazer o governo federal se relacionar ou não, dependendo da ideologia do partido deste governador? Eu vou ter que te dar a mesma resposta que eu dei a respeito do Toffoli, né? No Brasil, pode. Não devia, mas pode. Olha, esse termo Paraíba é o termo que nós usamos aqui no Rio de Janeiro pejorativamente para, assim como em São Paulo usam baiano, nós aqui no Rio usamos o Paraíba, não paraibano, Paraíba, que é o termo pejorativo para nordestino. E o Bolsonaro, embora seja do interior de São Paulo, ele passou a vida praticamente toda aqui no Rio de Janeiro, é um homem nosso. Então, é exatamente isso. Ele usou o termo pejorativo, não achava que estava sendo gravado. E aí ele... É a mesma questão quando a gente olha para essa indicação do 03 para a embaixada em Washington. Ele personaliza a política. Ele não tem a mais vaga ideia. Jair Bolsonaro não é um homem sofisticado. Ele não leu Montesquieu. Entendeu? Essa noção... Deputado, o senhor está falando de diferença de Estado e de governo? Não me parece que o presidente da República entenda qual é a diferença entre Estado e qual é a diferença com o governo. É verdade. Ele é um que... Todas as políticas de Estado em relação à ciência, em relação à educação, em relação ao meio ambiente que nós temos desde o início da nova República, todas estão sendo atropeladas. Então, nesse cenário, ele decidir que porque o Flávio Dino é do PCdoB, ele não vai atender, porque afinal de contas ele é de esquerda, então dane-se o Maranhão, me parece, dentro do modo de ver Jair Bolsonaro, uma decisão coerente. E é justamente por isso que a gente está perante um presidente da República que é muito atípico. Ele não é meramente incompetente como a Dilma era. É mais grave por ele não entender, não é que ele rejeite democracia, ele sequer entende democracia. É bom lembrar que o governador Flávio Dino esteve aqui, e eu já não me lembro se ele falou isso no ar ou se foi, enfim, numa conversa já depois. A gente chegou a perguntar como era... Foi no ar.
Foi no ar. A gente chegou a perguntar para ele como era a relação dele com o presidente Bolsonaro. E ele foi elegantíssimo, disse que sim, era uma relação respeitosa, que sim, era uma relação institucional. Deixou claro que não são grandes amigos e ficou, por esse vídeo do Bolsonaro, ficou claro que não. Mas, assim, teve uma postura que é o que você espera de uma pessoa pública, assim, olha, de uma pessoa que está na posição dele. E, enquanto o presidente Bolsonaro, é isso aí que a gente viu. Porque, assim, não é uma novidade você ter o governo querendo privilegiar os seus aliados ou estrategicamente vou dar... Isso aconteceu no PT, em outros governos, enfim, de que, não, eu quero privilegiar tal governador. Agora, isso faz parte de uma negociação estratégica, ele usa politicamente e tal, enfim. Como a Marilis bem lembrou, o governador Flávio Dino esteve aqui e falou assim, não, eu falo, tem que ter uma relação institucional, ele vai buscar, enfim, recursos para o Estado dele e tal, então ele vai, e disse que sempre foi tratado respeitosamente e tal. Só que ele não tem esse raciocínio. Da mesma forma, quando manda o filho quer mandar o filho lá para a embaixada, ele não tem o raciocínio da complexidade do jogo político. Ele não usa essa estratégia, ele simplesmente é isso, essa coisa, não dá nada para isso, é estranho. É muito estranho. Vocês falaram de presidente sofisticado, eu fico lembrando qual foi o último sofisticado que a gente teve. Politicamente, Luiz Inácio. Não só politicamente, porque o Luiz Inácio também foi pego falando de Pelotas exportadora de viado. Mas aí eu acho que a questão das gafes, o Fernando Henrique teve aquela dos aposentados, né? É verdade, aquele bando de vagabundo na fila da aposentadoria e tudo mais. Pois é, todos eles têm, né? Gafe todos têm. Gafe é uma coisa. Mas eu acho que tinha uma coisa, e o último presidente nesse sentido... Não, o Temer, sejamos justos, o Temer também tinha uma noção do papel institucional. Olha a gente aqui defendendo o mas Temer. é mesmo. Mas, gente, Jair Bolsonaro... Só tô observando. Tô vendo Olha que que situação. Eu só tô observando. Olha, gente, Jair Bolsonaro é um ponto muito fora da curva. Nesse sentido, é muito fora da curva. A gente teve presidente incompetente como a Dilma. A gente teve notórios corruptos como Michel Temer. A gente teve ases políticos igualmente corruptos como Lula. A gente teve um cara meio sem sal, intelectual, vaidoso como o diabo, como o Fernando Henrique. A gente teve um maluco do Collor. A gente teve de tudo. Agora, mesmo nesse universo brasileiro, o Bolsonaro é o fundo do poço. É verdade. É o fundo do poço. Eu acho que mesmo que você vai... Eu fico, às vezes, tentando voltar lá, desde o Diodoro da Fonseca, um por um, assim. Entendeu? Eu realmente tenho a impressão Sabe o que me chama a atenção? Nossa, gente, mas aí eu acho que vocês estão dando uma dimensão... Não, aí, sinceramente, fazendo... Apesar das minhas discordâncias com o presidente... Mas você te surpreendeu? O quê? Esses 200... Não, o que você não falou de porque eu falei... Eu quero fazer minhas vezes Fala aqui desses de mediador 200 do dias. programa aqui. Só quero fazer uma pergunta. O que tem de bom o governo Bolsonaro? Pois é nesse Acho ponto que eu ia que entrar. é Nesse ponto que eu ia eu entrar. diria. Porque pintando esse cenário assim também, eu vi lá desde o Deodoro até agora, o fundo do poço, também... Calma, né, gente? O Brasil passou por poucas e boas aí, e eu acho assim, mesmo na história recente, fazendo um paralelo com o governo Dilma, eu acho assim que é muito melhor nesse sentido. Eu tenho minhas críticas e critico porque acho que precisa ser criticado, e eu acho que quem é de direita e critica outra pessoa que é de direita por criticar o governo não sabe o que é direita, né? Porque a direita é cética em relação ao governo por natureza, né? Eu não confio no governo nem quando eu for o governo, né? Nem quando eu tô dentro do governo. Não confio no parlamento nem quando eu tô dentro do parlamento. Mas, enfim, apesar das críticas, eu acho que não dá para falar de fundo do poço, né? Pô, a gente tinha uma presidente da República que não sabia fazer uma frase com um sujeito predicado, né? Aí era um negócio, assim, realmente grave, e que também não tinha noção de liturgia do cargo e também não tinha noção de instituições. Para mim, você está descrevendo o Bolsonaro. Não, por isso que eu tô falando igual. Não, e por isso que eu tô falando que também, mas parecem bastante. Em termos de escolha de equipe, por exemplo, dos ministérios, você tem um ministro, por exemplo, que estava aparecendo ali, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, um cara que tá tirando leite de pedra ali, sem dinheiro nenhum, infraestrutura que é para onde o dinheiro vai quando sobra. Mas além do Tarcísio, que não é gasto obrigatório. Quem mais? A equipe econômica. A equipe econômica. O Ministério da Agricultura, a ministra
Tereza Cristina. O próprio Marcos Pontes acredita em ciência. Nossa, acredita que não, redonda. Acredita que até Mas assim, a gente a gente aprovou durante o governo Bolsonaro, claro, muito por mérito da Câmara dos Deputados, mas a gente aprovou a reforma previdenciária com uma economia que no governo Temer se falava em 400, 450 bilhões. A gente está falando hoje de 915, 920 bilhões, mais, sei lá, 1 trilhão e 100 bi. Claro que essa conta ninguém tem exatamente, né? Isso é outra coisa que você aprende quando você está no parlamento. A gente vota o orçamento, a gente analisa o orçamento, mas no final cada um acha que o orçamento é uma coisa e ninguém está certo, né? No final, quando chega no final do ano, você descobre que ninguém tinha conta certa. Mas, enfim, tem a perspectiva da aprovação da reforma previdenciária de 1 trilhão e 100 bi, um negócio que tenta se fazer desde o governo Fernando Henrique, tem a perspectiva de votação de uma reforma tributária, tem uma série de medidas microeconômicas que tem sido editada agora, MP 881 da Liberdade Econômica, que é positivo, falei da questão da infraestrutura já. Mas enfim. você não acha que tudo isso está sendo feito apesar do presidente? Mas porque eu foi não ele que vejo o escolheu quem presidente está executando engajado isso. em fazer isso. Não, eu vejo também ele não vejo. Eu também não atrapalhando vejo. o povo que quer trabalhar nisso eu também não vejo Quando ele pessoalmente pega engajado um ministro nisso. como o Tarcísio, que está sendo muito bem avaliado, que está fazendo coisas realmente de destaque no governo, tem uma coisa para chamar a atenção. E que a maioria das pessoas não sabe. Ele chama esse ministro e coloca para uma live onde ele expõe esse ministro a uma situação assim que... De um constrangimento imenso. Constrangimento Deputado, enorme. Mas ainda assim foi ele que escolheu. Deixa eu só... É verdade. E ele banca a equipe. Ele escolheu o ministro e o ministro escolheu a própria equipe. Que é uma coisa assim, É verdade, é um queira ponto. ou não queira, pega... Quando é que a gente teve mais uma ou vice-presidência? menos. Quando é que a gente teve vice-presidências da Caixa em que, sei lá, quem indicou não tá preso? Agora é a primeira Mas, vez. ó, vamos só recordar, assim, ele já desautorizou o Guedes, ele já desautorizou o Moro em mais de uma situação. Então, assim, não é que ele banca 100%. As pessoas têm que fazer o que ele quer. Não, Mais mas ou menos, na as maior... pessoas estão fazendo o que ele não quer. E o que ele nem sabe que existe. Que ele nem sabe É melhor que ele não saiba. Mas então, isso o ponto é meritório. Agora, isso daí que você falou, que eu tenho uma fonte no Ministério que me disse exatamente isso, que eu falei assim, nossa, mas ele é igual a Dilma. Ele falou assim, não, ele é um pouquinho melhor que a Dilma, porque é o seguinte, quando ele chega, porque quando saiu a história da idade mínima, ele chegou lá e falou, é verdade mesmo, tem que baixar a idade mínima. Deixou os caras malucos. Os caras falaram assim, pô, como é que pode? Aí ele falou assim, mas eu perguntei, né, pô, é igual a Dilma, tá difícil. Ele falou assim, não. A Dilma, ela vinha e mandava porque ela achava que ela sabia. Isso, eu acho que ele tem sabe esse ponto, que ele não sabe. Eu acho que a maior Aí ele qualidade do recua. Bolsonaro em relação a verdade. Dilma é que a Dilma, ela achava que sabia e tinha essa sanha de microgerenciamento. Eu quero decidir até a cor da cortina da subsecretaria de assuntos jurídicos da Casa Civil. O Bolsonaro não, ele sabe que não sabe e por isso até certo ponto, como você fez boas ressalvas, até certo ponto ele delega. E ele dá liberdade para o delegado fazer aquilo que ele deve fazer. Nesse ponto, então, eu tenho uma outra pergunta para vocês. A gente falou aqui sobre esses assuntos que o Bolsonaro, ou essas frases, essas polêmicas que o Bolsonaro eventualmente entra e que são péssimas porque prejudicam ele politicamente. Mas será que também não ajudam ele politicamente? Porque se ele tem esses novelos de lã com os quais ele brinca, eu quero meu filho na Embaixada dos Estados Unidos, os Paraíbas de sei lá o quê e tal, ele não se mete nesses assuntos importantes. Agora, uma interseçãozinha que rola aí é que assim, ele não se mete na cor da cortina, mas ele quer aprovar Bruna Surfistinha ou não na Ancine, por exemplo. O nome disso é censura, né? Vamos... Então, volta do tempo da censura. Então, mas a minha pergunta é, além de existir essa interseção, o fato dele se distrair com esses assuntos que o prejudicam politicamente, se atrapalham por um lado, também não ajudam por outro? Porque ele não se mete, por exemplo, na equipe econômica do Paulo Guedes ou em quem o Tarcísio está fazendo para... Não se mete, mas quando de repente ele acha que os caminhoneiros vão fazer greve, imediatamente liga para o Castelo Branco. Olha aqui, agora baixa o preço do diesel aí, na Petrobras, né? Ou os policiais, ele vai lá no Congresso, e atropela. Na votação. Eu realmente acho... Deixa eu só... até para não deixar a questão no ar, quando eu digo que o Bolsonaro é o presidente que chega ao fundo do poço, é nessa concepção institucional do cargo de presidente da República. Aí a gente pode certamente entrar na discussão o que faz um presidente ser o pior do que o outro, e vai depender do que a gente está comparando. É claro que, se a gente chegar ao fim desse governo com uma economia mais aberta, a gente talvez chegue, estranhamente, a um país melhor
do que o Bolsonaro pegou. Com vários atropelos, com a política ambiental atropelada, com a política disso, daquilo outro, mas pelo menos a economia foi aberta. Agora, mesmo nisso, tem essa questão de que é um caminho muito aos trancos e barrancos. Você vê, a decisão, por exemplo, de baixar a portaria, reduzindo o imposto de importação de produtos ligados à tecnologia, informática, computador, celular, esse tipo de coisa, que é uma coisa barbaramente necessária, porque é uma coisa evidente, porque o Brasil tem o iPhone mais caro do mundo por causa de imposto. Essas coisas... Aí faz-se a balbúrdia, o negócio vai baixar, vai sair, vai acontecer, tudo mais, e de repente, na calada da noite, algum desses lobbies misteriosos entram e é como se a coisa não existisse mais. Quer dizer, mesmo esse processo de abertura da economia, eu tenho dúvida, me parece que é um presidente, até por ser fraco institucionalmente, ele é muito frágil perante esses lobbies todos. Ele se convence muito rápido, ele cede muito rápido. Até muito porque ele não acredita. Parece, né? Muito impulsivo. Até porque ele não acredita na abertura da economia. A visão dele é outra. Ele é um Geisel. Ele é um Geisel piorado. Ele é um nacional desenvolvimentista corporativista. Eu acho que essa é uma vantagem que o Lula tinha sobre ele, porque o Lula também era cercado de gente querendo fazer mil coisas, mas o Lula, a impressão que eu tenho é que o Lula era mais malandro para colocar as demandas que vinham para ele em banho-maria. Ele era o cara que conseguia falar assim, calma aí, segura que eu vou resolver. O Bolsonaro parece que quando alguém manda um WhatsApp para ele falando, olha, vai sair o comercial da Caixa que tem um pessoal gay trans aí no vídeo. Tira do ar esse negócio agora. Vai. Ele já vai, né? Ele parece que não tem freio. O que demonstra uma insegurança profunda dele, né? Ele é um homem inseguro. E nisso ele é justamente o contrário da Dilma. Seguro do que acha que... Não, acho que é uma coisa de insegurança mesmo. E nesse sentido eu concordo, é exatamente o contrário da Dilma, que a Dilma era um poço de arrogância, ela sempre sabia de tudo mais. Mas eu não sei comparar o que é melhor, o que é pior. Gente, é seguro dentro do ambiente próximo a dele, porque assim, olha o que aconteceu agora nesse final de semana com o presidente do INPE. Ele foi lá, fez uma grosseria com um diretor técnico que trabalha lá há décadas, um servidor público, para desmentir, dizendo que o INPE estava a serviço de alguma ONG. Na hora que esse diretor foi lá e falou grosso e falou, não, eu quero ir lá, quero mostrar, não vou pedir demissão, como, por exemplo, ficou naquela situação meio Joaquim Levy, que acabou pedindo as contas, esse diretor já disse que não vai fazer isso. E aí o que o Bolsonaro faz ontem? Fala, não vou receber. Assim, além de tudo, acho inseguro e acho covarde. Porque na hora que é peitado, dá um passo atrás, fala que quem vai receber ele é o Pontes, que é ele que vai falar com o diretor do INPE. Então, assim, eu acho que nos primeiros 3 meses de governo, eu vi um presidente muito amedrontado com aquela posição, acho que ele estava realmente apavorado, não sabia o que ia... Mas agora, a partir do momento que, pelo menos a sensação que eu tenho, que ele está se sentindo cada vez mais confortável nessa cadeira de presidente, ele está falando cada vez mais barbaridades. Então, assim, são quantas por dia? 5 por dia? Será que a gente está aqui gravando o programa e já deve ter falado alguma coisa? Agora, deputado, essas barbaridades que ele fala, nesse caso específico dos nordestinos, isso pode ter impacto na pauta do Congresso, na votação, com a bancada nordestina, por exemplo? Eu duvido muito. Eu duvido muito porque isso foi já naturalizado já pelos deputados. Não, o Bolsonaro fala. Ele fala, mas efetivamente o que importa para o Congresso é o que ele manda e é o que os ministros mandam. Quer dizer, é aquela história que a gente estava falando na semana passada. O presidente não sabe lidar com o Congresso, mas o Congresso aprendeu a lidar com o presidente. Isso, né? Isso, exato. E, aliás, o Congresso, é que o pessoal comenta lá, né? Tem de tudo no Congresso, de tudo mesmo. Não tem bobo, né? O mais bobo enganou 30 mil. Né? Então... Essa frase é muito boa. Então, o parlamento, os honestos e os desonestos, se adaptam de acordo com o discurso do presidente da República, com o modus operandi do presidente da República. A gente chama o Twitter do presidente de diário oficial. E se adapta ao modus operandi dele, né? Então, acho que eu, pessoalmente, também, eu não dou... Eu tenho uma preocupação, evidentemente, com liturgia do cargo, com postura do presidente, etc., mas o debate hoje, no mundo inteiro de política, ficou tão espetaculoso que eu já, tá bom, ele falou outra coisa aí, mas, mano, qual é o projeto? Eu até entendo esse argumento, mas eu vou lhe dizer onde que eu acho que, para mim, é o meu ponto de maior aflição.
Ele é um presidente que se diz um presidente a favor de uma pauta liberal. O liberalismo é um fruto do iluminismo, ou seja, o liberalismo nasce do conhecimento científico. A gente tem um presidente da República que nega o conhecimento científico. No fim das contas, essa discussão... não estou nem falando de terra plana, não. Essa discussão com o INPE... que o comentário do diretor do INPE era o seguinte, esse presidente não tem nenhuma capacidade técnica para questionar os números do INPE. E não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhuma capacidade técnica para questionar os números do INPE. Mas como é que no século XXI, na era da informação, na era em que a indústria é essencialmente, a indústria que vai fazer o PIB dos países, é essencialmente uma indústria tecnológica, a gente pode ter um presidente da República que não aceita a ciência. Eu acho que, assim, fazendo advogado do diabo aqui, eu acho que muitas dessas manifestações dele contrariando dados ou confrontando a ciência não são nem... Assim, porque você imagina um perfil de um cara militar como o Bolsonaro, ele não é um cara que não é um cara que não parece acreditar em números. Eu acho que ele não acredita nas pessoas que publicam os números. Ele sempre deixa uma suspeita sobre aparelhamento de instituições, mas não é uma coisa constante, etc. Ele faz esse discurso, ele de fato faz esse discurso. Mas não vamos esquecer que o principal pensador do governo é o Olavo de Carvalho, que é um cara que é extremamente influente, se não com o presidente, com o 02 e o 03, é extremamente influente, além de vários ministros, e é um cara que questiona a ciência abertamente. O Bolsonaro é um sujeito que botou no Ministério do Meio Ambiente um ministro do Meio Ambiente que questiona a ciência o tempo todo. Sim, eu acho que existe uma coisa... A impressão que eu tenho, e casa um pouco o que você está dizendo, é que talvez na cabeça do Bolsonaro ciência seja coisa de comunista, uma coisa assim, sabe? É uma coisa da esquerda. Então, por isso, tem que ser relegado. Eu acho que ele acreditaria em números que viessem de alguém que ele colocou lá. Quando vem de alguém que já estava lá ou alguém que... Ele acredita nos números que confirmam o que ele quer acreditar. Eu posso só fazer um comentário disso que você falou? Eu entendo, por exemplo, para você como deputado, falou tudo bem, mas qual é a pauta? O que a gente precisa fazer? Qual que é o trabalho? Agora, a questão é que o que um presidente fala tem um desdobramento. O que um presidente fala que tem uma base de eleitores tão... louca, tão fanática por ele, que acredita em qualquer coisa que ele fale, isso tem um desdobramento. Então, assim, é grave, não dá pra gente simplesmente normalizar essas falas e falar, tá bom, gente, qual é a notícia? O que realmente o governo tá fazendo? Por isso que essas pautas não saem e tá... Eu não sei vocês, mas eu acho que tá um desgaste social, emocional para o país inteiro que tem um custo muito grande. Eu acho, nesse ponto também, que eu não acho que o Bolsonaro seja uma pessoa ingênua. Eu acho que, nesse sentido, tem método que ele faz, né? E de jogar para o eleitorado dele, de ter essas pautas, de falar do meio ambiente, de falar, isso aqui é nosso, sai daqui, eu tenho interesse nacional, de falar do menino, da menina, de falar de tudo isso aí, que é reverberado pela imprensa e que ele acha bom e que ele joga com isso. Eu, pessoalmente, acredito isso, que ele joga... esse tipo de pauta propositalmente para manter o núcleo duro dele ali Também de 25%, 30%, e que isso é bom para ele e ele vai continuar fazendo enquanto continuar dando certo. Esse é o meu ponto de vista. Eu não concordo, eu não faria o mesmo, mas eu acredito que esse seja o método. Ele está criando ali aquele... Ele está criando uma base firme igual a do Lula. Então, mas ele foi eleito... Com o mesmo tamanho, inclusive. Com o mesmo tamanho, inclusive. Mas ele foi eleito por uma base... Quer dizer, se ele depender desta base só... Ele não se elege. Agora, deputado... Aí eu discordo. Por quê? Porque, efetivamente, quem participa do debate público, ele está pegando a maioria da população. Que participa do debate público. A maior parte da população não participa, não se engaja. Vai na opinião daqueles que se engajam. E ele está pegando a opinião daqueles que se engajam. Daquele cara que milita, que sacrifica o tempo da vida dele para falar de política. O homem médio, não. O homem médio chega em casa cansado, viu duas notícias de política, acabou, não milita por ninguém. Agora, a partir do momento que você tem um controle, como o Lula tem, de determinada camada, de determinada parcela da sociedade que se engaja em política, que influencia os outros, que fala de política toda hora, com a família, na internet, no bar, na festa e tal, você tem uma base que, numa eleição majoritária, que é uma eleição de não, né? Eu não quero esse cara, então vou votar nesse. Pode fazer com que ele garanta uma reeleição. Deputado, e qual é explica esse movimento
do MBL, que vocês estão fazendo um movimento que é o contrário, né? Um movimento rumo ao centro. Teve a entrevista para o Morris Castanho no Estadão do Fernando Holliday na quinta ou na sexta-feira, já falando de um processo de desradicalização, de botar a bola má no chão, tudo mais. Qual é o cenário? Como é que vocês estão lendo o cenário político para se movimentar dessa forma? Porque vai ser um MBL que vai ter menos poder de fogo de mobilização nas redes, né? Quando você puxa um pouco ao centro. Qual é a leitura que vocês estão fazendo? Não é puxar o centro, né? Porque... Perdão, eu que fiz a leitura. A gente mantém a nossa postura liberal, e o liberal, como você citou a origem do liberalismo. O que é liberal? Defender privatização? Não. Quando o liberalismo surgiu, não tinha debate sobre privatização. É aborto? Não. Quando o liberalismo não tinha debate sobre aborto. É droga? Não. Quando surgiu o liberalismo, não tinha debate sobre droga. O liberalismo, fundamentalmente, é o liberalismo político, né? É a alteridade que o Holliday falou na entrevista, né? Você reconhecer o outro como um ser que legitima até a sua própria existência no debate público, né? E é isso que a gente tá trabalhando para resgatar do liberalismo, porque a gente tem uma leitura de que as pessoas estão de saco cheio, já brigaram muito por causa com outras por causa de política, e isso não é saudável para a sociedade. As pessoas têm que ter visões opostas, mas visões opostas sem prejuízo das relações humanas, né? Que briguei com meu pai, com a minha namorada, com meu amigo por causa de política. Isso eu acho péssimo, isso eu acho horroroso, e eu acho que nesse sentido que o MBL, em parte, faz a autocrítica de ter contribuído, em parte, para isso. Isso né, que eu ia perguntar. Foi uma entrevista do Holliday, mas é uma autocrítica reflete o sentimento do movimento. O MBL está fazendo. E que muito vai se refletir no Congresso. A gente faz os congressos nacionais se unindo os coordenadores do país inteiro, e é público, os convidados e tal, em novembro, todo final do ano. E eu acho que vai traduzir muito o sentimento desse congresso que a gente vai fazer de efetivamente resgatar o liberalismo político, né? E isso significa, gente, e a gente estava até tendo debate no congresso de anteontem que a gente teve em Florianópolis, sobre, mas o que fez a esquerda cair? Exatamente o que está começando a surgir na direita agora, que é, para evitar um mal maior, a gente não critica o nosso presidente da República, né? Então, com o fantasma da volta da esquerda, tudo se justifica. É um negócio meio 1984, né? Já que a gente está em guerra com a Eurásia ou em guerra com a Lestásia, é melhor a gente fazer vista grossa para isso que está acontecendo e seguir em frente. E aí, hoje, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a esquerda caiu justamente por falta de autocrítica, e acho que a direita, nesse momento de ascensão do poder, se ela ascende com esse clima de autocrítica, com esse clima de nós podemos ser criticados, nós erramos e nós devemos reconhecer esses erros e não parecer que a gente está sempre certo só para ter uma vantagem no discurso político, eu acho que a gente consegue se consolidar como uma força mais profunda, com um debate mais profundo e de maneira mais sensata no debate público, que não vai levar a sociedade a um estado de tensão permanente. A gente estava falando aqui do Twitter do presidente. O Twitter, a empresa, né, Twitter, anunciou mudanças. No Canadá, já está possível a opção ocultar respostas, que dá ao usuário o controle sobre quais replies ele quer que apareçam nos seus posts. Eu acho isso ótimo. O dia que aparecer aqui, nossa, minha opção, não aparecer replies das pessoas que eu bloqueio muita gente. A plataforma diz que quer incentivar conversas mais civilizadas, o que também é ótimo no chorume que é o Twitter. Mas uma das desvantagens é que, se o conteúdo for fake, por exemplo, as correções podem ficar escondidas. Kim, você já fez um tweet defendendo o Danilo Gentili por causa de uma piada com o Bolsonaro, né? Um monte de gente não gostou e respondeu de maneira agressiva. Você ocultaria esses comentários da sua timeline ou você deixaria lá? Tem mais o que fazer, né? Ficar ocultando comentário. Mas você é deputado. Vai achando que assim, olha, tem uma coisa que eu aprendi em Brasília, é que a maioria esmagadora dos deputados trabalha e trabalha muito, e isso é um problema. Então quer dizer que quem trabalha não pode ficar muito tempo no Twitter, é isso que você está me falando? Não tem muito tempo para ficar no Twitter? Em regra, Bolsonaro, isso. Em regra, sim. Em regra, dá pra gente mapear aqui, os vários parlamentares que ficam no Twitter o tempo todo. E vereador do Rio, então, nossa senhora. Em regra, o cara que não tem nada para fazer aqui no Rio de Janeiro. Pessoalmente lá, né? Porque geralmente tem um cara para cuidar, né? Mas se o cara que está pessoalmente lá, é porque ele está faltando trabalho. Isso aí eu não tenho a menor dúvida disso.
Mas... Quer dizer, você não tem tempo para ficar... não teria tempo para ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Não, de ocultação, mas eu indicaria para minha equipe fazer. Não vejo problema. Se tem um negócio realmente, assim, tosco, que não é uma discordância de mérito, assim, é só tipo... Ó, uma ofensa. Ah, você é um bumbum guloso, você não gosta do Bolsonaro. Aí... Eu não creio que sejam exatamente esses os termos utilizados. Na verdade, é exatamente isso, que foi o que o Carlos Bolsonaro já chamou o MBL. Ah, que bonitinho. Ele chamou o MBL de bumbum guloso? Isso. Gente, tudo é movimento bumbum livre. Nossa. Bumbum livre. Bumbum livre. Bom, enfim. É da sua cidade aí, não é? Eu não, por favor, não fala... Eu já tenho bastante vergonha de ser carioca, você não precisa jogar isso na minha cara. Inclusive, estou pensando em fazer um muro. Não, brincadeira. Começa ali pela Barra. Em uma entrevista recente, o Manuel Castells, um dos maiores especialistas de comunicação do mundo, acusou o MBL de manipular politicamente as informações e distribuí-las usando robôs. Vocês fazem isso lá, Kim? Não. Primeiro, a gente não usa robô. A gente usa uns bolivianos escravos que a gente tem ali na... Isso. A gente importa containers cheios de chineses. Mas não, a gente não usa robô. E sempre que a gente detecta que tem alguma informação falsa, a gente posteriormente corrige. Como a gente já fez, inclusive, com o Freixo, inclusive com o petistas, etc. Por que um cara como o Castells fala isso? Você acha que é só política? Eu pessoalmente, eu não vi isso aí do Castells, sinceramente, falando pra você, eu não... Foi uma entrevista no Globo na semana passada. Ah, foi semana passada. Pensei que fosse uma coisa já, não. Eu não vi. Eu não saberia dizer, porque eu não sei o contexto, eu não vi o negócio geral. Mas deputado, teve uma... O Facebook... Desculpa interrompê-lo. Claro. Exatamente disso que eu vou entrar. Pode falar. Não, pode falar. Pois é, porque o Facebook, no ano passado, pouco antes da eleição, tomou a decisão de expurgar uma série de páginas, várias delas ligadas ao MBL, com o argumento de que eram gerenciadas por perfis falsos, o que sugeriria, isso são as palavras do Facebook, eles detectam lá com aqueles algoritmos deles e tudo mais, o que sugeriria, de alguma forma, manipulação tanto do discurso público, quanto fazer parecer que a circulação de algumas informações tem mais volume do que de fato tem. Isso de fato estava acontecendo? O que aconteceu ali? A meu ver, o que aconteceu naquela época? O Facebook estava sofrendo muita pressão por esse negócio de fake news. Teve um estudo da USP, né, que colocou lá o MBL como o maior difusor de fake news do Brasil. Aí o Pablo Hortelado, pesquisador da USP, aliás, tem uma fase antes, né? O então presidente do TSE, o Luiz Fux, iniciou uma investigação contra o MBL com base nesse estudo da USP de que a gente era o maior disseminador de fake news, né? Aí eu fui lá, vou ver atrás, vou esse estudo da USP, ver qual que é a metodologia, como é que foi feito e tal. Aí fui ver que não existia, que era uma notícia falsa o estudo. E o Pablo Hortelado publicando na Folha de São Paulo que, olha, eu discordo do MBL, sou um cara de esquerda e tal, tem muitas razões para criticar o MBL, mas ser o maior disseminador de fake news não é uma crítica justa, porque essa pesquisa não existe. Eu, como pesquisador da USP, falo oficialmente que essa pesquisa não existe. Então, a pesquisa sobre fake news era uma fake news? Era uma fake news em que o ministro, lendo a manchete, começou uma investigação com base nisso, sem clicar, né? O que para mim já é bizarro, assim. E começou essa história, e o Facebook estava sendo pressionado, mesmo por causa da campanha do Trump, né? Teve a equipe do Facebook nos Estados Unidos, desculpa, a gente elegeu o Trump sem querer e tal, não sei o quê. Aí pressionaram, aí eles tomaram essa medida como uma válvula de escape para a pressão. A gente entrou na justiça para reaver as páginas, porque a gente diz, o Facebook alega que a gente violou as políticas do Facebook. A gente diz que não violou as políticas do Facebook, todos os perfis que tomam conta das páginas do MBL. E vai lembrar, das páginas bloqueadas, acho que, sei lá, de 180, 10 eram do MBL. MBL local, MBL São José dos Campos, MBL Rio de Janeiro, a página do Rio de Janeiro foi bloqueada, de alguns núcleos locais. Aí a gente entrou e antes mesmo do final da ação, passado o período eleitoral, o Facebook reconheceu que a gente não tinha violado nenhuma política, que os perfis que tomavam conta dessas páginas eram verdadeiros e todas essas páginas já têm de volta. Só que, claro, que a notícia da retomada não tem a repercussão que tem da notícia da derrubada. Mas, nesse aspecto, eu acho que foi mais o Facebook agindo por pressão ali, a gente precisa fazer alguma coisa, então vamos pegar esses aqui que são os da vez e bloquear, do que uma ação efetiva. Outra notícia que chamou a atenção é que no Instagram, onde todo mundo é feliz, sumiu o número de likes. Isso, segundo a empresa, para evitar competição entre as pessoas. Profissionais de saúde curtiram. Pesquisas indicam, né, que as redes sociais prejudicam a saúde mental. O Dr. Cristiano Nabuco, coordenador do Núcleo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP, gravou um vídeo para a gente. Roda aí, Bia.
O que nós temos observado é que a utilização nas redes sociais, nas plataformas digitais como um todo, na verdade elas têm se tornado um novo palco de manifestação de uma série de problemas de saúde mental. Então, na medida em que você utiliza de forma demasiada, se você já tem uma propensão à depressão, você vai desenvolver a depressão, claro, se você estiver usando de uma forma exacerbada. Se você tem um outro problema ligado à sua baixa autoestima, se você tem algum transtorno ansioso, muito possivelmente o exagero nesse convívio digital, ele vai fazer, sim, com que esses quadros apareçam. Uma coisa importante para a gente mencionar é que grande parte dessa utilização, muito embora um indivíduo que, por exemplo, utilize a rede social por mais tempo e ele desenvolva a depressão, essa mesma rede social também ela é utilizada por esses indivíduos como uma forma de remédio. O que isso quer dizer? Então, imagine lá que um indivíduo ele já se sente mal naturalmente por estar usando demasiadamente. O que vai acontecer? Ele vai se engajar numa tentativa contínua e repetitiva de buscar posts, de buscar likes, porque na medida em que ele recebe esse tipo de afago social, vamos colocar assim, isso teria o poder, então, de fazer com que ele tenha momentos específicos de bem-estar, fazendo, então, com que a autoestima aumente. Então, na verdade, nós entendemos que tanto essas plataformas, elas podem ser as geradoras do mal-estar, como, obviamente, de uma maneira equivocada, elas também oferecem algum tipo de alívio momentâneo para o mesmo tipo de problema que ela criou. Marilis, você acha que esse acabar com os likes vai ajudar a gente psicótica, louca, doente de likes tipo a Mara Luque ou não? Mara não é assim, para de falar. Ataque? Dele. O ataque não veio daqui. O ataque veio daqui, ó. Eu sei exatamente quem, porque ela está fazendo bullying comigo, porque nós lançamos um curso de empreendedorismo que a gente tem, é o nosso primeiro curso online que a gente tem. Aliás, ela botou isso na pauta para eu falar isso. Momento merchan. Momento merchan. E a gente está estreando no canal. Mas você virou a louca do like? Virei. Vira? Então era isso que eu pensava. Isso ajuda mentir. as pessoas... Olha só, eu acho... Eu não consigo mentir. Olha só, tem uma coisa que eu acho que precisa ficar claro. Os likes vão sumir para quem tá visualizando a sua página. Então, por exemplo, eu não sei quantos likes tem num post que você fez. Agora, você continua sabendo, você continua ali conseguindo controlar o número de likes, a quantidade de comentários. Então, assim, aquela pessoa... Não, você consegue contar na mão, você não consegue ver o número. Não, consegue? aparece você consegue um ver número. o seu. Você consegue no seu ver perfil. a sua quantidade de likes do seu perfil. Cara, mas sabe o que é engraçado? Eu tô falando por mim aqui agora, porque todo mundo tem a sua rede social, uma experiência muito pessoal. Eu nunca prestei atenção nos likes das minhas coisas. Sempre... Uma pessoa bem resolvida, muito bem resolvida, de verdade. Acho que é porque eu tô na internet há tanto tempo. Vida ganha. Não é, que eu realmente... Bonitão, mas você tá voltando agora, você vai começar a prestar atenção, porque a Bia vai te fazer prestar atenção nos likes do curso. No MBL é justamente o contrário. A gente tem um departamento de memes que tem meta, e os caras não batem a meta, passa fome, assim, é um negócio bem... Vocês têm um departamento de memes? Tem. Não, pra eles não vai mudar nada. Porque, assim, o que vai melhorar? Aquela pessoa que, por uma aprovação social, se preocupa com as outras que estão vendo aquele número de likes, porque tem gente que, claro, que vai ver... Deixa eu ver quantos likes o Kibe levou nessa foto aqui, que ele tá mostrando a barriga tanquinho. Tem gente doente desse jeito. Cara, eu queria tanto que isso fosse uma verdade. Escorreu uma lágrima aqui agora. Escorreu uma lágrima. Eu acho que pra esse tipo de gente doente, perturbada, que fica preocupada com o que o outro tá pensando, isso talvez vai resolver. Agora, para aquela pessoa que tem um monte de gente, a gente sabe que depende profissionalmente, usa as redes sociais para divulgar trabalho, para, enfim, fazer... No nosso caso, é uma para fazer merchan e tal, essa pessoa vai continuar olhando o número de likes, o engajamento e tal. Agora, na verdade, isso assim, o Instagram parece muito bonzinho, dizendo estamos preocupados com a vida sentimental das pessoas. Não é exatamente por aí. Primeiro que os likes viraram uma coisa irrelevante para eles como negócio. Porque hoje eles já têm outros mecanismos. Pedro sabe falar melhor do que eu sobre isso. Tem outros mecanismos para você medir relevância de páginas, de pessoas, de influenciadores, de empresas e tal. Já tem outros mecanismos. É isso, na verdade, que eles estão querendo mudar. Então, assim, o like ficou para trás, não porque eles estão preocupados porque tem um monte de gente dodói. Vai melhorar para algumas pessoas, mas não para todo mundo. Talvez melhore quando eles conseguirem detectar gente que compra like, que agora vai cair. Para que você vai comprar like? Mas tem muita gente que compra seguidores.
Então, assim, você tem um número enorme de seguidores que a pessoa vai continuar tendo. Então, assim, eu acho que tem uma série de outras providências que o Instagram ainda precisa, não só Instagram, Twitter, Facebook, precisa tomar para melhorar realmente esse ambiente. Ok. Bom, uma mulher que deve estar com falta de likes, do Nebraska, nos Estados Unidos, ficou furiosa com uma nova escultura no zoológico da cidade de Lincoln e escreveu ao prefeito exigindo que a estátua fosse retirada. A moradora dizia que a obra era feia, perversa e um crime de ódio contra a igreja. Um trecho da carta dela é o seguinte: é uma escultura de 2 mãos abertas, pintadas de preto e vermelho, fazendo gestos dos chifres do demônio. Parece uma escultura assustadora mesmo quando você ouve, mas quando você vai ver, são as mãos do Homem-Aranha lançando teias. Exatamente. Pobre do Peter Parker que faz tudo para ajudar a vizinhança e sofre uma difamação dessa. Imagina o que vai acontecer quando essa mulher conhecer o Batman. Não era o diabo, tá? Mas não vamos deixar essa pobre americana sem motivo para reclamar. A gente separou várias esculturas mundo afora que representam o tinhoso, o cramunhão, o rabo de seto, o sete pele, mochila de criança, o pé da Jandira Fegali e o aplique do Feliciano. É isso aí, ó. A fonte do Anjo Caído, instalada no Parque do Retiro, em Madrid. A curiosidade, a fonte fica 666,666 metros acima do nível do mar. Essa próxima aí fica no Equador e se chama O Poder Brutal, que é mais uma representação de Lúcifer. No Capitólio Nacional, em Havana, tem a estátua do Anjo Rebelde. Tinha que ser em Cuba, né? É, coisa de comunista. E ainda com a mãozinha revolucionária pra cima. É. E, finalmente, a mais assustadora imagem do Satanás, o Beelzebub em forma de Borba Gato! Borba Gato, em São Paulo. Esse dá muito medo, né, não, Kim? Assustador. É horrível essa estátua, né? Gente, agora, essas imagens, ela tá tão preocupada com isso, vai ter que fechar o Vaticano, né? Porque o Vaticano é cheio de pinturas e tal, e certamente tem diabo, Lúcifer representado em vários momentos ali. Pois é, eu acho que o povo realmente fecha a Bíblia, não tem né? mais o que fazer, Censura a né? Bíblia. É. Bom, gente, nossa segunda chamada de hoje vai ficando por aqui. Tô feliz que eu voltei, tava com saudade de vocês. Kim, obrigado pela presença. Com saudade também, fazia 23 anos que eu não te via. É mesmo? Eu não te via há 45. Prazer, Kim. Um prazer te conhecer. Podia ser pai do Kim. Podia, né? Deus me livre. Obrigado. Olha, você quando tirar sua roupa, quando chegar em casa, você vai se arrepender disso. Agora, para quem é membro, a gente continua a conversa aqui. Se você quer ser membro... Nossa, falando que em piada membro, de presidente da República. Se você quer ser membro, Não foi piada a nível Bolsonaro, vai. Socorro! Não me importa. Você também. Baixa a bolinha aí. Você se inscreve pelo computador, porque aqui no celular não dá, ok? Se quiser ser membro, se inscreve pelo computador. Tem que se inscrever lá no canal e virar membro do canal. A gente vai continuar o papo aqui. A gente vai falar sobre o FGTS, que a gente não conseguiu falar aqui no programa. O programa rendeu muito, deu muito assunto aqui. Então a gente vai falar sobre esse assunto agora, na continuação. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Todo saidinho. Não, foi nível Bolsonaro essa piada, vai. Você tá vendo? A diferença é que no meu caso é verdade. Você tá vendo muito live do presidente, meu Deus. Pior que eu não, tem uma coisa que eu não faço é acompanhar as lives do Nossa, não, eu vejo só os highlights. Os highlights, os melhores momentos. Não, eu me obrigo a assistir de vez em quando, mas é duro. A piada do ovo, você viu? Não. Nossa, gente, meu Deus. Ele só fala com a turma dele naquelas lives, né? Sabe o que é pior? Às vezes ele fica rindo sozinho. Ele faz...